Vamos ouvir a oração. Querido Deus, obrigada por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivendo, podendo nos melhorarmos a cada dia. Obrigada por cada prova que nós passamos, pois isso vem para nos fazer crescer, evoluir. Obrigada, querida espiritualidade, boa e amiga, sempre presente, sempre nos acompanha. Obrigada pelos bons conselhos, que possamos estar sempre de mente aberta e coração aberto para receber essas intuições, inspirações, para recebermos também esse conhecimento que será dado aqui hoje. Obrigada por nos fazer presentes aqui, por podermos estar fisicamente aqui nessa casa, aprendendo mais uma vez. Que o palestrante possa ser inspirado a nos trazer informações que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, que a leitura possa ser esclarecedora e que possamos fazer do nosso dia a dia sempre melhor, que possamos sair daqui melhores do que entramos e principalmente que possamos praticar no nosso dia a dia todo esse aprendizado. Obrigada, Senhor, que assim seja. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acreditei todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade, e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Antes de nós falarmos mediunidade, o termo animismo, mistificação, para a gente entrar nesses conceitos, nós temos que lembrar que nós somos seres imortais, né? Nós estamos numa caminhada evolutiva, permanecemos muito vivos após a decomposição do corpo carnal. E aí a gente se questiona muitas vezes, né? O que a gente diria se não houvesse o microscópio? Né? O que diríamos se alguém chegasse a nós e dissesse que há todo um universo de micro-organismos dentro do nosso corpo físico e à nossa volta aqui nesse momento? Acharíamos que a pessoa é uma louca. Mas como? Da onde tirou isso? Mas nós temos uma aparelhagem que substitui o olho humano para enxergar além das fronteiras dos nossos limites visuais. Né? O que diríamos há tempos atrás, ao assoprar um apito que não emite nenhum som, mas que por algum motivo os animais perceberiam e ficariam amedrontados ou irritados? Acharíamos que é uma terrível mágica em tempos mais antigos, quando na verdade sabemos hoje que são frequências que escapam ao ouvido humano. O que diria, de repente, nossos avós, se pudesse algum controle remoto, com uma televisão
adequada viajar no tempo e se defrontar no período deles? Como é que aquela caixinha que cabe numa mão poderia, por mágica, modificar o canal da TV? Que mágica é essa? Uma luz infravermelha a qual os olhos não enxergam. Há bons tempos atrás, Thomas Edison, um grande inventor norte-americano, quando desenvolveu o fonógrafo e resolveu levar ao mundo a sua invenção, mandou funcionários, emissários seus, a vários locais, e um destes foi até a Europa, onde apresentou o bendito instrumento fonógrafo, né, diante de uma corte de cientistas renomados, né, ingleses. E qual foi a surpresa desse emissário quando um dos mais ilustres pesquisadores pula da sua tribuna, lhe agarra pela goela, ele fala que não seremos enganados por um ato de ventriloquismo. E ele deixou o aparelho para análise, passado um mês, aqueles cientistas que se tratava apenas de um truque de ilusão. Ali estava um aparelho científico que hoje já ultrapassado para nós, mas que diante das mentes mais ilustres da época conceituaram como algo absurdo, ilusório, não tiveram a capacidade de aceitar aquela tecnologia que se apresentava como algo pioneiro. E por que eu estou falando desta forma? Porque muitas vezes, ao falarmos de mediunidade, de animismo, há muitos estudos de casos, na realidade, no decorrer desde 1855, quando se começou de forma mais ostensiva essas manifestações espirituais. Não é um exclusivo do espiritismo, mas sempre ocorreram, mas ocorreram de forma mais massiva, de forma mais abrangente, a partir do século XIX. E pesquisadores renomados, desde aquela época até nos tempos atuais, continuam a pesquisar. A quantidade de informações acumuladas já é tão grande que aí eu me pergunto, o que diríamos, né, se chegássemos a um cientista, nos tempos atuais, e disséssemos a ele que eu só vou acreditar na existência de bactérias se eu for capaz de ver com os meus próprios olhos. Ele vai achar que somos muito loucos, ou temos algum problema cognitivo, porque é impossível, a olho nu, ter tal prova de tal verdade que é a existência de bactérias, protozoários, micro-organismos, então. Então, da mesma forma, eu fico assustado quando encontro pessoas, tudo bem, o leigo é desculpável, mas pessoas que estudam, porque muitos pesquisadores, cientistas na área da parapsicologia estudam, e fico surpreso ao ainda constatar, entre muitos, a negação não só da imortalidade do espírito, mas inclusive o ateísmo, tentando explicar fenômenos que são extracorpóreos, ou seja, que estão além de qualquer utilização do corpo diretamente, com alguma explicação, seja através das experiências de quase morte, dizendo que são estados ilusórios mentais que existem. É preciso deixar ciente, termos ciência disso. Nem tudo são espíritos, nem tudo sempre é paranormalidade, que seria o termo que se assemelharia ao animismo. Nós já vamos falar um pouquinho de alguns casos. E há sim a imaginação. Mas esta verdade não anula as outras, que há casos em que a imaginação não explica determinadas situações. Há situações de fenômenos sutis que não são explicadas plenamente pela paranormalidade ou animismo. Como bem há outras que apenas são explicadas diante da crença
ou do fato de que há uma entidade incorpórea, inteligente, invisível aos olhos físicos, mas detectável através de determinados instrumentos, sim. E que instrumento é esse? O raciocínio, o acúmulo de estudos empíricos, os fenômenos sensíveis de materializações acumuladas há décadas após décadas. É como um mestre de filosofia, tudo bem que há muitos ramos dentro da filosofia, mas que seja uma pessoa apaixonada por Sócrates, por Platão, pais da filosofia, e que nunca reflita, nunca tenha, nem se deu ao luxo de parar para pensar sobre reencarnação, que é um conceito que está presente nas obras de Platão e Sócrates, como Fédon e entre outros. E aí temos, pasmem, filósofos ateus, que apesar de terem um pezinho no platonismo, simplesmente não sei porquê, não raciocinam, não leem as obras. Mas, pois bem, o animismo, que nós vamos comentar aqui, existem muitas definições, mas eu achei que a mais sucinta, a mais adequada para que nós entendêssemos bem, vem de um senhor que estudou muito o espiritismo e o animismo e enfrentou muitos críticos na sua época, um cientista russo, Alexander Aksakov, que era um grande pesquisador ligado ao czar da Rússia em sua época, no século XIX. E ele comentou que o animismo seria toda ação extracorpórea, ou seja, fora do corpo, feita por um homem vivo. O que ele quis dizer com isso? Que o animismo nada mais é que os efeitos, os fenômenos que nós costumamos escutar, sutis, que não envolvem um espírito desencarnado, provém da alma, do espírito do próprio sensitivo ali presente. O médium, vamos usar o nosso conceito aqui, que é aquele que é instrumento de uma inteligência à parte, de um espírito. E para diferenciar do médium, aquele que tem capacidades como telepatia, que é tão estudada pela parapsicologia, telecinese, que é aquela capacidade de mexer com objetos sem utilizar qualquer ferramenta física, seja a mão, seja qualquer outro meio. Estes são efeitos do próprio sensitivo, vamos denominar assim. E o Espiritismo nunca, em nenhum momento, negou a existência dos fenômenos anímicos. Pelo contrário, nós temos pesquisadores desde a época de Allan Kardec, durante a codificação, que estudam e trazem à tona vários casos de animismo. E o próprio Kardec tem muitos casos. A Revista Espírita, em que ele publicou incansavelmente, desde o início até o seu desencarne em 1869, está repleto não só de casos espiritistas ou espíritas, mas também anímicos. Inclusive, em abril de 1859, nessa edição da revista, ele comenta lá de uma menina que sonhou e viu seu pai, seu tio e irmã serem assassinados, e de fato foram. E com essas informações localizaram os criminosos, conseguindo prendê-los. Um fenômeno de clarividência, de dupla vista, durante o sono da referida menina, onde não há interferência de um espírito. É a própria alma da menina, preocupada com a sua família que não voltava, que se deslocou à procura de uma resposta. Nós mesmos temos, no nosso sono repouso físico, desdobramentos variados. A questão é que nós já vamos ver daqui a pouco, o cérebro físico não está vivenciando essas experiências do lado de lá, nessa outra dimensão. E aí é um grande problema, uma grande confusão. Como é que o cérebro físico vai registrar algo que os olhos físicos não viram? Porque a informação do cérebro
provém, né, do nosso campo visual. Claro que aqui também temos que falar que há toda a questão de reflexão do intelecto. Diante dessa informação nós vamos acumulando. Ele não vivenciou isso, então há uma confusão que nós vamos ver daqui a pouco, e que é toda essa confusão entre animismo e espiritismo. Mas que no final das contas vamos ver que é um conflito que na verdade favorece a existência de ambos. Por volta do surgimento lá de 1860, com o advento lá já do Livro dos Espíritos, estava quase saindo do forninho ali o Livro dos Médiuns, surge um tempo mais à frente vários artigos refutando os conceitos espíritas, mas a maioria agredindo de forma fanática, que isso não era verdade, aquela forma em que o ilustre cientista fez diante do fonógrafo de Edison. Mas surgiu uma obra de um senhor, Eduard von Hartmann, que ficou famosa como uma refutação do espiritismo. Ele intitulou O Espiritismo e refutou com bases muito lógicas, muito certas, e ele acreditava nisso mesmo. Era um senhor que já havia ganhado um grande prestígio internacional, porque havia publicado a Filosofia do Inconsciente, na qual ele colocava vários casos de animismo. Então a refutação dele se baseava de que o que os espíritos falavam que era influência dos espíritos, nada mais é que era efeitos do inconsciente, a energia do próprio sensitivo. E ele, em partes, ele tinha razão. Muitos casos que a gente às vezes considera como espírita é anímico. E ele se baseava numa parte da verdade. E por isso que de repente ele ganhou tanta força na sua refutação. Diante disso, aquele pesquisador que eu comentei com vocês, o russo Alexander Aksakov, montou uma monumental obra em 2 volumes, publicados aqui, traduzidos no português no Brasil, Animismo e Espiritismo, em que ele refutava de forma veemente todo o artigo de Hartmann, aonde ele colocava que existia o animismo, mas nem todo fenômeno poderia ser explicado 100% por tal conceito. E a gente vai se basear agora um pouquinho, para entender o animismo, nessa divisão, porque o Aksakov ele dividiu os fenômenos para estudo. Quando a gente divide alguma coisa, gente, é para aprender, para estudar, não é que existe uma divisão de fato. Onde, por exemplo, ele dividiu efeitos psíquicos, botou a telepatia, efeitos físicos, botou a telecinese, botou aparições da imagem, quando acontecia o quê? A bilocação. Talvez a bilocação histórica mais conhecida é o Antônio de Pádua, que entrou em transe na sua cidade e se apresentou longínquo em outra cidade para defender seu pai num tribunal. Isso não é nenhum caso falado por espíritas, está catalogado na Igreja Católica, onde ele foi com isso santificado como milagre. Mas um efeito que se desdobrou e ao mesmo tempo se materializou em outro local. Não temos isso também nos estudos de William Crookes, um inglês renomado, em que estudou as materializações de um espírito chamado Kate King. Durante longos 5 anos ele pesquisou. Tanto em público, no seu laboratório, amarrou a médium, que se não me engano era Florence Cook, botou pessoas para ficar à volta, pediu para o espírito subir em balança para pesar o peso daquela materialização. Por ele e outros pesquisadores, como Oliver Long, outro também inglês, que até então não dava bola para esses fenômenos, mas quando se apresentou a manifestação do seu filho que havia morrido em guerra, aquilo lhe despertou. E o mesmo sucedeu com o italiano, famoso criminologista César Lombroso, quando, diante, se não me falha a memória, de uma médium chamada Eusápia Paladino, se materializou, e ele fez vários artigos durante anos refutando o espiritismo, combatendo aquela crença
nos termos dele, ignóbil, uma crença popular, não uma crença de intelectuais, quando se apresentou a sua mãe que já havia desencarnado, ele se rendeu à veracidade dos fatos. Abriu a mente para ver sem preconceito os fatos que ali se apresentavam. Porque a gente pode, novamente eu insisto, ter a mente fechada e mesmo vendo, não acredita. Tomás ainda, pelo menos quando ele viu as chagas na mão do Cristo, ele acreditou que realmente era uma aparição do Mestre. Mas quantos, né, que ainda perambulam, veem, mas não creem? Vê o fonógrafo funcionando, saindo a musiquinha ali, mas não pode ser verdade. Isso não é real, não é possível. Então, muitas vezes nós pedimos, poxa, se eu visse uma manifestação eu ia acreditar. Será? Talvez saia correndo, né? Dentro do quarto. Não, eu quero ver aqui na casa com mais pessoas à minha volta, né? A gente tem que ser muito detalhista, muito específico, né? Porque o Cristo falou, bate e abre servozão, ou seja, não cuidado com o que pede, né? Talvez a gente não esteja preparado, talvez não acredite. Talvez se a gente está duvidando, porque, gente, é muita pesquisa. Se vocês se esforçassem, pesquisassem um pouquinho a mais, além, as dúvidas que vocês, de repente, que devem ter dentro de vocês ainda sobre a realidade dessa outra vida, ia se dissipar. Não é de uma hora para outra, é esforço. Isso às vezes leva anos, porque leva anos para ler todo esse volume de pesquisa, de informação. Não é um trabalhinho de colégio que a gente faz de um dia para o outro, fazendo um copiar-colar. Não funciona assim. E aí nós temos, o Alexandre Kizakov coloca uma imensidão. Além com ele, Leon Denis, que é o continuador de Allan Kardec no movimento espírita, no seu livro O Problema do Ser, traz também uma quantidade, outra imensas na época que ele catalogou também de anímicos. Pessoas com dupla visão, que enxergam, mas aí hoje se fala que tudo é clarividência. Tudo é telepatia. Não é bem assim. A pessoa não estuda, de repente, direito o que é telepatia. Os russos, durante muito tempo, estiveram muito avançados nessa área de estudo da paranormalidade. A Bulgária, a antiga Rússia, porque faziam parte da União Soviética, bem como os norte-americanos. Os norte-americanos têm documentários, utilizavam sensitivos, paranormais, médiums, que seja uma palavra que queiram usar, para espionagem na época da Guerra Fria. Nós temos vários casos documentados de clarividentes que se projetavam e tentavam, claro, de forma não muito nítida, trazer informações de instalações do inimigo. Está aí, tem documentários, é só procurar. E nós temos uma pesquisa na época, por exemplo, a telepatia a gente acha assim, ele vai ler toda a minha mente, tudo que está ali. Não é assim que funciona. Porque até hoje a ciência não consegue ainda pegar paranormais, colocar em laboratórios e terem os mesmos resultados ostensivos que esses médiums. Aí estou falando de pessoas do quê? Interferência da espiritualidade junto. Com a mesma ostensividade, com os mesmos resultados que esses médiums têm. E paranormais bem ostensivos, mas que não têm consciência de que há algum espírito. Não, é a vontade deles. Geralmente a telepatia, ela acontece mais a questão emocional, transmitir para outro. Nós temos ali o emissor e o receptor. Ambos, se forem sensitivos, é melhor para a determinada pesquisa. E verificando numa dessas experiências, na Rússia, nas universidades de Moscou, eles colocaram um emissor em determinado andar e um outro andares abaixo, e aonde, enquanto um via os objetos lá em cima, o outro tentava receber e dizer o que estava vindo na sua mente. De forma muito pálida, conseguiu ótimos resultados, acima de qualquer estatística matemática de probabilidades. Mas geralmente, por exemplo,
Quando havia um bule quente, que o emissor, o que está transmitindo o pensamento, colocava na mão, aquela sensação de calor, que é uma emoção, era mais fácil de ser percebida pelo telepata que estava à distância do que propriamente qual era o objeto. Mas conseguiram bons resultados. Mas inferior a muitos outros casos que nós temos. Porque se nós lembrarmos das psicografias públicas, por exemplo, com detalhes da vida pessoal das pessoas, com caligrafias, que Chico Xavier tinha esta mediunidade em conjunto com o ato da psicografia, de em alguns casos imitar a caligrafia ou transmitir a caligrafia da pessoa falecida para o papel, inclusive em alguns casos até a assinatura, só isso por si só seria, para os que não acreditam na questão espiritual, um dos maiores telepatas de todos os tempos, bem como muitos outros médiuns que vocês desconhecem, que vocês conhecem só o Chico, porque é o mais falado nos tempos contemporâneos. Per Andrea, que é um estudioso da área de caligrafia, ele também não acreditava. Durante 5 anos ele pesquisou, ao final ele publicou um livro com seus estudos caligráficos dessas psicografias e se declarou espírita. Me foge agora o termo correto, mas é como se fosse assim, tem um nome técnico adequado, seria como a caligrafia perante a luz, alguma coisa nesse sentido. Me fugiu agora o nome. Mas é só pesquisar o Per Andrea, o nome Per Andrea, Dr. Per Andrea, e vai se encontrar. Hoje qualquer um tem acesso à internet. Então vocês veem assim, ó, que há uma diferença gritante ali. Mas existe a questão anímica. Ela é muito presente. As duplas vistas. Hoje tem tantos relatos de pessoas que estão na mesa de cirurgia, que se veem na mesa de cirurgia. E aí se pensa, se diz, é uma ilusão, mas espera aí, alguns relatam da posição no alto em que enxergam determinadas circunstâncias, determinadas posições ou coisas que estão no alto que não se pode se ver de um plano ao chão. Alguns relatam até conversas em outras salas, detalhes que estão acontecendo naquele momento da operação em outras salas. E aí? A explicação da ilusão, da imaginação, não serve. Serviria o telepático? Serviria. Poderia sê-lo. Mas aí, em alguns casos, sim. Em outros. Porque há um paranormal, um sensitivo chamado Ying Swan, que nos Estados Unidos participou de uma experiência com 2 físicos na universidade, acho que, se não me falha a memória, de Stanford, aonde eles possuem na área de física, no subterrâneo, uma câmera blindada, e eles colocaram determinados aparelhos de sensibilidade magnética e pediram para que ele, distante que estava do local, que como ele era médium de desdobramento, ou seja, o seu perispírito se deslocava do corpo físico e ele conseguia ir até determinados locais e ver. E aí a pergunta era o seguinte, desses pesquisadores: será que isso é apenas uma dupla vista, ou seja, uma capacidade da mente de enxergar longe, ou há alguma coisa realmente a mais? Há o que as filosofias antigas falavam de um corpo, energético, que realmente existe e que se desloca junto com a consciência. E quando ele adentrou nessa câmera, eles pediram para que de alguma forma ele se esforçasse a dizer os detalhes internos, e ele conseguiu. Ele narrava todos os detalhes que ele nunca havia adentrado. E por brevíssimos segundos, aquele aparelho, que era tipo um sismógrafo, vamos dizer assim, manifestava em brevíssimo tempo uma alteração, que era o momento em que Ying Swan falava que agora estou dentro da câmera. É um fator muito interessante também. Como uma prova de que há uma energia, alguma coisa além nisso tudo. Mas é um efeito anímico.
Mas nem tudo, como eu disse, pode ser catalogado dentro de um animismo. No seu livro A Morte e Seus Mistérios, o grande astrônomo francês, contemporâneo, amigo e participou de forma ativa na codificação de Kardec, na Gênese, inclusive psicografando alguns textos na Gênese, Camille Flammarion, coloca vários casos, ele estudou muitos casos, e um destes ele colocou de um comandante da área da Marinha que se manifestou para 2 amigos oficiais deles no mesmo navio, mas um estava em determinada área e o outro em outra área ao mesmo tempo. E os dois depois relacionaram a visão e era idêntica, e não sabiam, detalhe, que este amigo comandante que apareceu e sumiu como uma névoa, estava morto, havia morrido, falecido, desencarnado. E é muito interessante isso. Porquanto aí, o que acontece? Nós temos ali que muitas vezes se coloca que essas manifestações espirituais são desdobramentos do moribundo que está ali falecendo, que se desloca. E temos casos mesmo assim. No momento que nós estamos para desencarnar, os laços fluídicos são muito mais frouxos, vamos dizer assim. Há uma facilidade maior de deslocamento quando estamos doentes, quando o corpo está mais fragilizado. Há as nossas capacidades de clarividência, de alguma forma, estão mais ostensivas. Como lembro de um caso, até em família, que a minha avó paterna, ela estava passando roupa, na época era meio rural, e ela, de repente, jogou o ferro no chão e falou que a fulana de tal morreu. E porque eu estou vendo ela, tal, ela veio se despedir de mim, estava com roupa tal, passado um determinado certo tempo, porque naquela época não tinha esse carro, alguém veio a cavalo para avisar que a fulana, não, nem precisa falar. Fulana tal morreu. Sim, mas como você sabe? Eu sei. E está sendo enterrado com tal vestido. Verídico. Então, as nossas capacidades são imensas. E aí, diante disso, essa sempre foi a grande degladiação, grande guerra entre os defensores do espiritismo e aqueles que são denominados de parapsicólogos, onde tudo é o inconsciente. Né? Mas o espiritismo nunca disse que não há. Pelo contrário, por volta de 1918, 20, num congresso, foi pedido para um italiano, um grande pesquisador também nessa área, Ernesto Bosano, para vir falar, afinal, quem é que está com a razão nessa história toda, né? Animismo, né, ou espiritismo? E esse foi o título da sua dissertação na época. Animismo e espiritismo. E ele narra todos esses fatos, comenta, e ele finaliza esclarecendo o seguinte, que o animismo é uma veracidade, e por ser verídico, ele é a prova viva, falando essa linha de estudiosos na área do animismo, que hoje são os parapsicólogos. Prova que o ser humano, pois isso já é fantástico, mesmo para aqueles que não acreditam no espírito, que há alguma coisa que sai do corpo físico, que se desloca, que é capaz de movimentar objetos, que é capaz de transmitir da sua mente para uma outra mente informações, que é capaz de se entrar num determinado estado alterado de consciência e se manifestar, seja de forma materializada ou no campo mental da pessoa, em algum outro ponto. Pessoas que são sensíveis, que tocam um objeto e veem, dentro da área da psicometria, de quem era o dono, quais as sensações, o que ele estava fazendo. Vários casos, a FBI já utilizou esses psicometras para localizar pessoas desaparecidas. Há documentários a respeito. Determinados estados americanos utilizavam-se desses, que eles chamam de paranormais, sensitivos, os nossos, que nós denominamos de médium em termos gerais. Só isso, Ernesto Bosano dizia, já era extremamente saudável, porque mostra o quê? Que somos algo além de um aglomerado de células, que extrapolamos os limites da composição biológica. Ora, e aí ele coloca a seguinte questão, que se
há uma energia que transcende a isso, que supera esses limites, será que essa energia também não pode, então, permanecer extremamente viva após a morte do corpo físico? Porque há muitos estudos, mesmo na área do animismo, que mostram que não é um efeito, mas uma causa do corpo biológico. Hoje nós já temos algumas aparelhagens interessantes, se a gente parar a fotografia Kirlian, não esta, pelo amor de Deus, não vão para ver qual era o passado de vocês nessas coisas, mas a fotografia Kirlian de estudos, com 3 padrões mundiais, um russo, se não me falha a memória, o outro é americano, e um é um padrão brasileiro de estudos, onde vários estudiosos criaram um padrão e que através dessas fotografias, dessas emanações, sejam eletrobiomagnéticas, conseguem identificar uma doença antes dela aparecer no corpo biológico, antecedendo a doença em um certo período de tempo. Não essa coisa de pessoas que se aproveitam da boa vontade, muitas vezes da ignorância, no sentido de ignorar, não no sentido pejorativo, da nossa ignorância. Porque há os místicos e há os que vão querer ganhar dinheiro. Sempre houve os charlatões. Existem os charlatões que criam coisas para fraudar. Existem outros casos também. Existem médiums que fraudaram. Lembra da Eusápia Paladino, que fez essas materializações para o César Lombroso e participou de os grandes cientistas, César Lombroso, o Alexander Kizakov, o Ernesto, o William Crookes, Oliver Londk, na Alemanha, se juntaram em grupamentos no século XIX e chamaram esses grandes médiuns para os seus laboratórios em conjunto pesquisá-los para localizar as fraudes. Porque na cabeça deles isso não era possível. Havia uma fraude. E no final das contas, sempre deram como positivo a veracidade. Mas a Eusápia Paladino, ela muitas vezes fraudou. Porque não havia o movimento espírita, os conhecimentos, as diretrizes de segurança que temos hoje. Muitas vezes esses médiuns passavam a ser chamados em salões, em anfiteatros, para apresentarem aquela coisa maravilhosa que o populacho gostava de ver. Só que a mediunidade a gente não controla. Os espíritos mesmos falam, através de Kardec, no Livro dos Espíritos, que eles não estão ali para bel prazer. Eles vêm se eles querem. São inteligências independentes. O médium é só um instrumento, não é dono dos espíritos. E aí o que acontecia? Muitas vezes naquela pressão da multidão, não havia fenômenos, ela fraudava. Está documentado isso. O espírita não nega esse tipo de atitude incorreta que muitos, dizendo-se espíritas, praticavam. Só que era tão bruto, tão ruim as fraudes dela, que até uma criança percebia. Mas isto não retira, vejam só, para uma pessoa que não quer acreditar, ela pega isto e diz que tudo era fraude. E não é bem assim. Ela realmente tinha a mediunidade que se manifestava quando os espíritos queriam se manifestar. Não quando ela queria por orgulho para se mostrar às multidões. Tanto que ela passou pelo crivo desses pesquisadores. Para vocês terem ideia, esses pesquisadores faziam o seguinte, como a Elizabeth Desperance e outras mulheres. Eles amarravam, chamavam umas senhoras realmente, despiam a médium e olhavam em tudo, tá? Tudo mesmo. Mandavam botar a mão em tudo. Mandavam tomar umas bebidas amargas para a médium vomitar, para ver se não havia uma corda que ela havia engolido e ela regurgitava no momento. Não, eles eram implacáveis. Porque se vocês já viram alguma foto de materialização, existe um negocinho branco que vai saindo do médium para as materializações, que isso que é o nome que Charles Richer
pai da metapsíquica, que estudou o espiritismo também, denominou de ectoplasma, que é o material que provém do médium. Isso é necessário para o espírito se materializar. O espírito não faz assim, pirlim, pim, pim, abracadabra. Entre as dimensões, eles estão numa dimensão em que eles têm uma determinada frequência e nós em outra. Para que eles possam se fazer visíveis, eles precisam como se fosse vamos dizer que eles fossem vidro, transparentes aos nossos olhos, eles precisariam se pintar com um material visível aos nossos olhos, para se fazer visível. Porque a tinta ela tem um material que reflete a luz em determinada frequência e dá a sua cor. Então, esse material que tornava eles visíveis aos nossos olhos, ou seja, a materialização, é o que era chamado de ectoplasma. E eles, então, era um fiozinho branco que começava e se amontoava, e se formava uma névoa, e aos poucos havia a formação do ser agênere, extracorpóreo ali. E os cientistas muitas vezes, será que eles não estão engolindo algum fio de algodão, alguma coisa? Vamos fazer vomitar. Vamos dar um laxante também. Então tudo isso eles passavam. Juntavam, um segurava uma mão dela, outra segurava outra mão. Muitas vezes um segurava um pé, outro pé. E ainda assim as materializações se aconteciam. Mãos materializadas, luminosas naquela época. Se manifestavam meio. Flores eram trazidas em mediunidade de transporte. O ambiente todo fechado, a sala toda lacrada, para que não pudessem ocorrer fraudes. E se materializava ali, ou eram trazidos através de meios que nós ainda desconhecemos plenamente. Em atos incríveis. Mas tudo isso está tão bem catalogado e infelizmente não dá para a gente dissertar tudo numa pequena palestra. Os 2 melhores livros que falam sobre isso é do grande pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade. É o Parapsicologia Experimental dele e uma obra volumosa, fabulosa, contando a história desses pesquisadores, tanto no animismo quanto na mediunidade, porque não tem como diferenciar. Chamada a Transcomunicação através dos Tempos. Uma obra rica de detalhes, como todas as outras que ali são mencionadas nas obras do Hernani. E aí o Ernesto falou, diante de tudo isso, dessa maravilhosa percepção de que realmente há alguma coisa além do corpo físico, então é possível que sobreviva. E se essa consciência que sai do corpo físico, se consegue sair do corpo físico, a consciência, sobrevive fora do corpo físico, a ponto de ir a cidades distantes, ver situações, pessoas e voltar, por que ela não poderia permanecer viva após o fim do corpo físico? E se permanece viva, não seria tão impossível dessa mesma consciência telepaticamente se comunicar com outras que ainda estão na carne? E aí ele termina a sua dissertação dizendo que nem animismo nem espiritismo, um complementa o outro, um comprova o outro. Porque todo médium, para que a comunicação ocorra, o espírito precisa do arcabouço do médium. Se utiliza, claro, do campo mental do médium. Ele é um instrumento, mas a transcrever ou a fazer a psicofonia, que é a fala que o espírito quer transmitir, o espírito obrigatoriamente vai passar pelo campo mental do médium. E aí nós temos o animismo sempre presente em qualquer comunicação mediúnica. Obviamente que com o passar dos anos da prática do determinado médium, ele consegue reduzir a sua interferência na comunicação que o espírito quer passar. Mas assim como na telepatia entre sensitivos nós vemos que há não total lucidez, mesmo com a providência junto com a espiritualidade, conseguindo através de meios dessas dimensões que nós ainda não temos pleno detalhamento de como funciona, eles conseguem fazer de uma forma muito mais ostensiva e executar essas comunicações, ainda sempre há interferência do médium. E aí alguma pessoa, algum crítico recebe uma mensagem e há um detalhe ou uma informação
confusa ou incorreta e se renega toda a comunicação. Desconhecimento total, ignorância total dos mecanismos da mediunidade. Porque nós temos que olhar quais são os pontos que batem. Aqueles pontos que batem, o médium tinha como ter tal informação? É assim que funciona o pesquisador. Não. A outra parte, porque não é um telégrafo, não é um e-mail. Nós estamos falando de psiquismo. Nem sempre vai se captar adequadamente. Está mais para a brincadeira do telefone sem fio do que para um celular. Às vezes não se compreende direito a mensagem, a comunicação. Aonde há a falha. Ou, por exemplo, às vezes um espírito quer falar, como o espírito de Ramatiza, através de Hercílio Mais, que quando falava dos pontos, o Ramatiza era um espírito hindu, e ele gostava de falar um pouco sobre a questão da alimentação, do vegetarianismo, mas o Hercílio Mais, o médium, era um vegetariano radical. Você percebia a influência do médium ali. O espírito queria falar sobre aquilo, mas havia um radicalismo nas palavras, que não era do espírito, era do médium. Então nós temos que estudar para conseguir perceber essas nuances. Não é o fato de ter aquela interferência que deve se anular toda a comunicação. Agora, Kardec, desde a sua época, e já está ali presente no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam nesse capítulo, os falsos cristos e falsos profetas, como nesse subtítulo ali, não acreditais em todos os Espíritos. Kardec nunca falou para acreditar nos Espíritos plenamente, mas para usar a razão, o bom senso. Questionar, conforme Jesus já fala, está no começo daquele capítulo. Pelos frutos se reconhece a árvore, mas num sentido moral. Porque na continuidade do texto que foi lido, se comenta que não são os chamados milagres, porque as materializações não vão se esquecer, os efeitos físicos não vão se esquecer, também são feitos por espíritos inferiores. Quantos casos estão catalogados de casas mal-assombradas, de famílias que são perturbadas através de efeitos de materializações, pedras jogadas ao relento do nada? São um monte catalogados. O Hernani tem também livros a esse respeito, e outros pesquisadores. Então o fato de haver um prodígio físico ali não garante que seu autor seja moralmente elevado. Nós ainda engatinhamos numa infância espiritual. Nós ainda damos mais valor, muitas vezes, aos milagres do Cristo, mas esquecemos que os apóstolos depois também fizeram milagres. O próprio Pedro mandou um paralítico se levantar, igual ao Cristo. Não vamos esquecer que Moisés fez várias manifestações de prodígios diante do faraó, e os sacerdotes egípcios faziam igual. Apenas nas últimas tentativas que eles não conseguiram reproduzir aqueles prodígios de materializações. Ou seja, não está atrelado absolutamente os fenômenos de efeitos físicos à condição moral do seu portador. Quantos médiums excelentes na área da fenomenologia física moralmente não eram? Mas o que nós fazemos quando vemos um médium de materialização? Endeusamos ele. Achamos que que maravilhoso, eu quero ficar... Mas não é isso que define. Ele é só um instrumento. O seu comportamento não está atrelado ao fenômeno. O fenômeno depende do ectoplasma que ele nasceu naquele corpo em abundância e a capacidade dos seus centros de força de exteriorizar isso. Não, absolutamente não, repito, está dependente da moral. Muitos médiums extremamente ostensivos são de uma moral
muito baixa, onde acabam sendo joguetes por sua própria culpa, na sintonia dos seus comportamentos, com espíritos iguais a eles. Não é que os outros espíritos são ruins, são iguais no finais a ele. Se atrelam, deem poder a uma pessoa e vocês vão conhecer quem de fato ela é. Não peçam poder. Vocês podem se não reconhecer depois e achar que estão certos. Então, existem esses médiuns embusteiros, esses médiuns que são médiuns, mas em determinados momentos enganam, não conseguem receber a psicografia, mas, poxa, eles escrevem algo e colocam, assinam, ou recebem, mas não há assinatura, as pessoas esperam e botam o nome de alguém venerado. E as pessoas acreditam. Está ali, foi lido no texto. Existem também os espíritos mistificadores, que daí não é culpa do médium, de certa forma, é culpa todas de nós. Kardec também, na Revista Espírita, no decorrer dos anos, coloca muitos casos em que eles assinam com nomes venerados, e Kardec fala: há de se analisar o conteúdo do texto, se moralmente condiz com a assinatura, ou seja, com o nome do personagem. Coloca ali, de repente, São Vicente de Paula. Mas o texto está um tanto duvidoso em algumas ideias, levando à intolerância. Não pode, não condiz com o personagem de Vicente e o texto que ali está, que diz que é dele. Kardec faz essa advertência. E aí nós perguntamos, muitas vezes nós acreditamos demais nas coisas e não questionamos. Outra vez, não questionamos, mas não queremos acreditar, presos à nossa forma de pensar. O codificador, em todo momento, se esforça para trazer à tona o que era invisível, porque a pior mistificação são dos fascinadores. Que nós queremos receber uma mensagem, sou um médium, ou sou uma pessoa participante de uma comunicação, e assina Jesus. Meu Deus, eu nem analiso mais, mas é porque é Jesus, e eu quero tanto receber de Jesus, e eu vou dizer, e eu recebi de Jesus. E nem percebe como é tola essa afirmação diante da análise do conteúdo do texto. É porque claro, eu exagerei, falei Jesus, né? Mas às vezes é o nome, um outro nome, mas que nós queremos receber. E aí nós, só porque veio do médium, e o médium aqui não tem culpa nenhuma, não quer dizer às vezes que não há uma... Porque às vezes é permitida essa situação até para o nosso próprio aprendizado, como grupo de estudos. Vamos deixar para ver o quanto que eles têm de bom senso. E aí eles choram, né? Porque o bom senso se vai diante da ânsia do que se quer. Então, meus amigos, e há tanta barbárie nossa ainda. O dia desse eu estava vendo uma reportagem em algumas regiões do mundo. Ainda hoje, vocês veem só, né? Como a gente é ligado só a nossa mente é muito pequena. Ainda hoje, em algumas localidades, se pratica aquele dia de São Judas, em que se pega um bonequinho, diz que é São Judas, e vão meter pau no São Judas, né? Porque, ele traiu Jesus, né? Se Jesus não julgou a ninguém, como é que podemos ser cristãos, seguidores do Cristo, e praticar coisas diferentes? Vem como a nossa mente ainda é tão fragilizada, tão pequenina. Nós acreditamos ainda em muitas fábulas, por causa da nossa idade, talvez espiritual, não sei, mas é necessário a gente refletir, a gente questionar o nosso proceder, se os nossos conceitos estão tão corretos como a gente acha. Porque a partir do momento que a gente não faz isso, a intolerância bate à nossa porta. E aí nós vamos ser nós que vamos de repente pular aqui da nossa tribuna, agarrar o pescoço de alguém e dizer: você não vai nos enganar. Eu não sou tão tolo assim.
E a pessoa, na verdade, é a que está mais com a verdade de todas. E aí nós perdemos a oportunidade de aprender e seguir a evolução, porque esse é o objetivo maior na vida. Nós estamos aqui para aprender e evoluir. A partir do momento que somos intolerantes, agressivos uns para com os outros, nós estamos nadando contra a maré, contra a correnteza. E aí não saímos do lugar. E necessitamos ficar nessa roda eterna de várias vidas, aprendendo sempre a mesma coisa. Porque nós teimamos em aceitar que nós somos capazes de amar. Temos muito mais do que temos sido até então. Muita paz a todos, fiquem com Deus e uma boa semana. Obrigada, então, André, pela palestra, bem rica, né? E vamos, então, agora fechar os olhos novamente, ouvir a oração do André, para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos de hoje. Senhor, dai-nos força para o bom combate. Ajuda-nos a aprimorar as nossas falhas, corrigirmos as imperfeições que temos. Mas, acima de tudo, que o Mestre Maior esteja conosco, para que no momento de pedirmos desculpa, perdão, tenhamos a humildade suficiente, arrancando o orgulho de nós, nos defrontarmos perante aquele que enxergávamos na nossa mente como inimigo, como inimizade, por fim vencendo o rancor no coração, abraçando aquele que é nosso irmão. Que sejamos felizes, Senhor, em comunhão, uns para com os outros, amando verdadeiramente, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Senhor, eis aí o caminho que devemos seguir, e que se esforcemos, Senhor, sinceramente, pela Tua luz, a sermos maiores do que até aqui. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela família que temos. Senhor, dai-nos força para que amanhã sejamos novas pessoas, no caminho do bem, sempre. Que assim seja.